Olha aí, Santa Catarina, boa noite pra você, tudo bem? Tá começando mais uma edição do nosso Tá Na Hora, abraçando todo o estado, abraçando a galera do sul do estado e abraçando o pessoal de Imbituba. Alô, Imbituba, Criciúma, que bonito entardecer dessa praia que recebe muitos turistas, principalmente gaúchos e argentinos na alta temporada, não é não, Gabi? Boa noite. É sim, Cleiton, e abraçando principalmente esse céu. Olha que coisa linda, a chuva indo embora. Daqui a pouco a gente atualiza a previsão do tempo. Bora que tá na hora. Bora que tá na hora, hora de agradecer o imenso carinho que coloca o Grupo SCC SBT na segunda colocação no nosso estado. A gente ocupa a segunda colocação. Pergunte aí, pergunte para a emissora líder quem é vice no nosso estado. Com certeza vai dizer que é o Grupo SCC SBT. Gabi, se me permite, eu quero mandar um abraço mais todo especial para os companheiros de Latinha. Latinha que eu digo, Gabi, é uma gíria que os radialistas usam para quem fala desse importante microfone que é o rádio. Hoje, dia 7 de novembro, é o Dia dos Radialistas, que é uma data escolhida pela homenagem do Ari Barroso, que foi cronista, que foi compositor, que fez Aquarela do Brasil, né? Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos, não é isso, irmão Bus? É, Aquarela do Brasil. Então, realmente, um abraço para você que é radialista aqui do grupo e de todo o estado de Santa Catarina. E para começar, Gabi, aquela frase, quando seu coração está pleno de gratidão, qualquer porta aparentemente fechada pode ser uma abertura para uma bênção muito maior. Oxo é a frase. Ele canta, ele fala frases motivacionais, ele traz notícia, traz o esporte, é completo, Cleiton Ramos. Boa noite para você, para quem nos assiste, vamos juntos com muita informação, né? É verdade, olha só, a gente vai na aérea agora porque lá na câmera do canto, olha só o timaço que está escalado. Escala pra gente lá, Gabi, quem é que vai estar com a gente hoje? Quem será? O Renato Santos, direto de Joinville, Sofia Gonzalez atualiza as informações da capital catarinense e tem também a Natiele, direto de Blumenau, no Vale do Itajaí. Ainda vamos ter a Júlia Matos, que está a caminho de Palhoça, ela vai trazer detalhes importantes também. Time escalado, nós também, e você aí participando, mandando o zap no 489-9162-2676, Espaço Democrático, ou se preferir, tem o QR Code. É isso aí, gente. Já se escala para mandar pra gente uma mensagem, uma sugestão de pauta e participar. Novembro é o mês de combate ao câncer de próstata. Falamos muito sobre isso. Mês passado foi Outubro Rosa, agora é o Novembro Azul. Realizar exames periódicos pode sim aumentar as chances de cura. E neste mês, alguns trabalhos essenciais de conscientização estão sendo realizados. Olha só. O seu José tem 66 anos de idade. O diagnóstico de câncer de próstata veio há 1 ano e meio. A notícia pegou ele de surpresa e exigiu coragem. É claro que a gente se abala, mas eu busquei ânimo, força. Os exames sempre foram parte da rotina, mas durante o período pandêmico, uma pausa foi dada. A retomada nas consultas só vieram após a filha também ser diagnosticada e enfrentar uma batalha contra um câncer na mama direita. E através daquilo ali foi quando eu fiz, quando eu recebi o resultado, foi cometido com câncer. E em 2 meses já fui encaminhado para o CEPOM e feito a cirurgia. E estou aí, em 3 meses, tenho que estar fazendo uma avaliação de exames. O câncer de próstata é o mais frequente entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele. Embora seja uma doença comum, o desconhecimento ou medo faz muitos homens nem tocarem no assunto. Quando alguém próximo faz os exames, vira motivo de piada. Mas como diz o ditado, quem ri por último ri melhor. Isso porque o conhecimento e o diagnóstico precoce podem aumentar as chances de cura. Estima-se que 1 em cada 6 homens vão se deparar com esse diagnóstico em algum momento da vida. Quando a gente fala de câncer de próstata, que a gente vai falar em prevenção do câncer de próstata, essa palavra, na verdade, ela deve ser entendida como diagnóstico precoce. O câncer de próstata, ele precisa ser diagnosticado no início, porque quando ele é diagnosticado no início, as chances de cura passam de 95%. A prevenção do câncer de próstata, ela acontece de 2 formas. O diagnóstico precoce, indo na consulta médica, fazendo os exames de rotina, a avaliação do urologista,
Em alguns casos, outros exames complementares podem ser necessários e também a prevenção do estilo de vida. Por isso, é importante estar atento. Agora, quando a gente fala em câncer de próstata, a gente tem um público geral, que é dos 50 anos em diante. Então, todo homem, após os 50 anos, tem indicação de ser avaliado pelo urologista e fazer os exames básicos para investigar o rastreamento do câncer de próstata. Agora, aqueles homens que têm história na família de câncer de próstata, então um pai ou irmãos, eventualmente até tios, tá? Ou aqueles homens que têm a cor da pele negra, né? Então, esses homens devem começar a investigação com 45 anos. Então, 45 anos seria para aqueles que têm fatores de risco. E os demais, a partir dos 50 anos, é essencial essa primeira avaliação. Campanhas voltadas ao Novembro Azul, como a realizada pela AMUC, a Associação Brasileira de Portadores de Câncer, são essenciais para a conscientização do público masculino. Durante este mês, algumas ações estarão sendo realizadas. Esse ano a gente vem com a proposta de uma campanha nas mídias sociais da própria associação e com palestras nas empresas, na comunidade, conforme a demanda as pessoas vão solicitando. Além do acesso à informação, a associação trabalha também com inúmeros serviços que servem como uma rede de apoio aos pacientes oncológicos. E também fazemos atendimentos aqui na sede da associação. São atendimentos de psicólogo, nutricionista, algumas terapias como barra de axis, auriculoterapia. Estamos iniciando agora, no próximo mês, fisioterapia e acupuntura. Também temos o projeto Arte Terapia, com mulheres que passaram pelo câncer, que fazem artesanato, né, e fazem almofadas terapêuticas para distribuir em hospitais. Então, são diversos projetos que acontecem aqui, além também da informação sobre os direitos do paciente. É um projeto bem antigo também. Para quem ainda duvida que a descoberta precoce do câncer de próstata e o tratamento é o melhor caminho, o seu José deixa um recado. A vergonha maior é a pessoa não procurar fazer os exames periódicos. Você recebendo uma notícia que vai ser curado é melhor do que uma notícia que já está ultrapassada a doença. É fundamental ter coragem, ânimo e acabar com esse preconceito. Como disse o senhor, né? Acabar com o preconceito. A gente sabe que tem muitos testemunhos, né? Eu vou dar um exemplo aqui, o Dorival Júnior, técnico da seleção, ele ficou 1 ano e meio parado por conta de um câncer de próstata. E ele falou, eu deveria ter feito antes, porque, olha, nem ia precisar parar, aquela coisa toda. Então, prevenção, Gabi, é muito melhor que uma internação, né? Com prevenir certeza. tudo. E é um fazer. Preconceito sem sentido, né? A gente está falando de saúde, um exame que deve ser feito nos homens para evitar uma complicação maior, né, Cleiton? Eu sempre converso muito com a minha esposa. Se for pelo fato de alguma coisa, não sei o que e tal, a mulher sofre muito mais quando vai fazer o exame. Com certeza. Não sofre? Uhum. Que é o exame... Tem um exame lá que... Tem, o exame de rotina O de mesmo, rotina, que é uma... Como é que é? Papa Nicolau. Boa, Roberto, obrigado. A mulher se sente muito mais constrangida. A minha esposa me confessou isso. Mas é uma coisa que a gente está cuidando da Mas nossa necessário. saúde, é necessário. É necessário, tem que fazer, tem que acabar aí. com esse preconceito aí. Partiu Blumenau! Está acontecendo um jantar especial no Hospital Santo Antônio para ajudar no tratamento do câncer em crianças e adolescentes. Por isso, já vamos chamar a repórter Natiele Oliveira, que está posicionada a chegar ao vivo no Tá Na Hora para trazer todas as novidades e contar para a gente também como está o evento, né, Nath? Boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite, Cleiton, e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, hoje é dia de festa por aqui, porque nós estamos em um evento em prol do combate ao câncer infanto-juvenil. Essa aqui é a 3ª edição do evento Jantar Dourado, que arrecada recursos justamente para o tratamento desses pacientes. O hospital, que é referência no setor de oncologia, e a gente conversa agora com o gerente-geral do hospital, Rafael Bertuol. Rafael, boa noite. Como é que está a expectativa para esse evento? Agora a gente ainda não vê tanta
muita movimentação, Cleiton e Gabi, porque o evento ainda não começou, ele deve começar às 7 horas, então as pessoas ainda estão chegando, mas a expectativa é boa, né, Rafael? Boa noite. Bom, boa noite. É com muita alegria, muita emoção. Realmente é um evento preparado com muito carinho e fico muito feliz e emocionado porque nós tivemos a adesão da nossa comunidade e estamos esperando aqui mais de 1.000 pessoas hoje para esse belíssimo evento que é a nossa terceira edição do jantar e que realmente tem um grande propósito, que é sensibilizar toda a nossa sociedade para o combate ao câncer infanto-juvenil. Exatamente, o nome é Jantar Dourado. E, Rafael, por que o nome dourado? A gente vê que a decoração é toda em dourado, né? Dourado, preto, realmente bem bonito que está o evento. Tem bastante mesas, né? Esse evento que acontece aqui no Bela Vista Country Club. E, Rafael, por que o nome, então, desse Jantar Dourado? Esse jantar é justamente alusivo a esse mês, em que é um combate ao câncer infanto-juvenil. E o dourado por quê? Porque nós temos uma simbologia quando as crianças conquistam a cura do câncer infantil, que é bater o sino. E o sino, por ser dourado, que representa a vitória dessa grande batalha, por isso esse mês é dourado e justamente alusivo ao combate ao câncer infanto-juvenil. Obrigada pela participação, Rafael, gerente-geral do Hospital Santo Antônio. E por aqui, então, a festa vai até tarde. O público vai poder conferir dois shows nacionais, né? Afonso Negro e também a dupla sertaneja Taeme e Thiago. E eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Natiele, recado muito bem dado. Obrigada pela sua participação. Logo a gente volta a conversar. Tá na hora de falar dos estragos provocados pela chuva aqui em Santa Catarina. Mas antes, eu sou obrigado, Diga. a bola quicou. Ela falou Afonso Negro. Você sabe quem é o Afonso Negro? Quem é o Afonso Negro? Ah, é do seu tempo. Fala o que você quer Grupo falar. Dominó. Ah, não conhece o Grupo Dominó? Conheço, mas assim, não sei Claro. uma música. Dominó não, Manequim. Canto um trecho. Companheiro. Não conhece também? Não. Topê da vida. Vocês não conhecem? Conheço. Fala de chuva. Pode ser? Pode ser, ficou chateada. Não. Ela conhece, está se fazendo. Eu juro que não conheço. Não conhece? Depois eu boto para você ouvir. Olha só, Santa Catarina, em algumas regiões, sofreu bastante com as fortes chuvas. O norte do estado, por exemplo, Gabi, a gente sabe que lá chove quase que diariamente, né? Tem várias cidades que foram afetadas. É isso, foram registrados alagamentos, aulas precisaram ser canceladas e até uma casa foi atingida por um deslizamento. O repórter Renato Santos está ao vivo e vai trazer agora todos os detalhes. Atualiza pra gente aí, Renato. Bem-vindo. Ótima noite para você, Cleiton, para a Gabi e a todos que nos acompanham aqui na tela do SCC SBT. Pois é, as chuvas das últimas horas causaram transtornos nas cidades aqui do norte do estado. Lá em Jaraguá do Sul, o rio Jaraguá transbordou e acabou inundando uma área que iria receber o público para a abertura da Schützenfest, prevista para esta quinta-feira. Ainda em Jaraguá do Sul, o rio Itapocu também transbordou e acabou inundando a Via Verde. Lá existe um parque que foi construído para ser inundado, mas por causa da grande quantidade de chuva, o trânsito teve que ser realmente bloqueado e os motoristas tiveram que procurar vias alternativas. Vale lembrar que também em Jaraguá do Sul, uma área que também iria receber o grande público para a Schützenfest e foi construída uma roda gigante naquele local, a estrutura da roda gigante ficou comprometida pela água. A Defesa Civil teve que agir rápido para que os estragos não fossem maiores. Lá em Corupá, cidade que fica também próxima a Jaraguá do Sul, o transtorno também foi muito grande. No dia de hoje, uma ponte acabou ficando coberta pela água porque um riacho transbordou. Uma rua importante da cidade de Corupá ficou com trânsito em meia pista por causa de deslizamento de terra. Lá em Corupá também, as aulas foram suspensas durante a manhã, a tarde e a noite de hoje. E se continuar chovendo aqui na região, a previsão é que as aulas só retornem na próxima semana. Em São Bento do Sul, uma família, 5 pessoas, tiveram que procurar casas de familiares porque a casa em que eles moravam ficou comprometida após
o deslizamento de terra. A estrutura da casa ficou totalmente comprometida e a Defesa Civil teve que interditar o local. Aqui em Joinville, choveu bastante, mais de 56 milímetros de chuva nas últimas horas. E a Defesa Civil também decretou alerta. Nós conversamos com o coordenador da Defesa Civil Estadual aqui em Joinville, que falou para a gente das ocorrências também das últimas horas e da previsão de chuva para as próximas horas aqui no norte do estado. Vamos ver o que ele disse. Agora, no momento, está mais tranquilo, a chuva já diminuiu, como também em São Bento do Sul nós tivemos a família desalojada devido a escorregamento, já foi encaminhada a aluguel social, a Defesa Civil já está dando a resposta na área que alagou, no bairro Serra Alta, na Vila Schwartz. A Defesa Civil já distribuiu kits de limpeza para as famílias, as águas baixaram, mas continua o monitoramento, né? E desobstruindo vias públicas, Rio Negrinho também teve, já está voltando à sua normalidade, né? Como São Bento do Sul também, a Defesa Civil ainda avaliando outras demandas que ocorreram devido a esse quantitativo de chuva. Nós tivemos um acumulado em 24 horas em Rio Negrinho de 85 milímetros, por isso que e já com umas chuvas recorrentes e mais esse quantitativo de chuva ocasionou os deslizamentos e alagamentos, o solo se encontra encharcado, mas as defesas civis municipais, tanto de Rio Negrinho, São Bento do Sul e Campo Alegre, continuam trabalhando e monitorando todas essas áreas. Mas até o momento já estamos voltando na normalidade. Pois é, também teve registro de alagamentos em Rio Negrinho e também em Campo Alegre. Para Joinville tem previsão de mais de 30 milímetros de chuva para essas próximas horas. A orientação é que em caso de deslizamento e também de alagamento, a população procure a Defesa Civil ou ainda a ajuda do Corpo de Bombeiros. Retorno com vocês aí no estúdio. Obrigada, Renato, pela sua participação. Daqui a pouco a gente traz a previsão do tempo completa para todo o estado. Amanhã, essa frente fria que trouxe chuva, ela se afasta de Santa Catarina. Daqui a pouco, todos os detalhes. Abrindo agora mais uma janela. Para você que está chegando, não está na hora, olha só como é que está o tempo nesse exato momento. Na maior cidade, né, pelo menos do oeste de Santa Catarina, estamos falando, é claro, de Chapecó. Quando são 18 horas e 47 minutos, a gente vê no horizonte algumas nuvens carregadas nesse momento. Mas, segundo informações, choveu muito por lá, na região do oeste do estado, que registrou alagamentos durante a madrugada desta quinta-feira. Só para se ter uma ideia, um rio na cidade de São Domingos transbordou, invadindo diversas residências. E quem acompanhou todos os detalhes é o repórter Felipe Bastos, que tem mais informações. Pelo menos 3 cidades aqui da região registraram estragos e prejuízos por causa da forte chuva que atingiu a região oeste na madrugada desta quinta-feira. Em São Domingos, foi uma das cidades mais atingidas, viu? Uma enxurrada elevou o nível do rio, que invadiu casas. Bombeiros precisaram retirar moradores de dentro das próprias residências. Pelo menos 15 pessoas precisaram deixar as casas, entre idosos e crianças. A bomba de captação de água da Casan também foi atingida, viu? Até o começo da manhã desta quinta-feira, toda a cidade estava sem água. Também tivemos alagamentos no centro de Itapiranga. O porão de uma residência de 2 pavimentos ficou completamente alagado. Mas no município, ninguém precisou deixar as casas. Já em Abelardo Luz, um silo de ração com cerca de 20 toneladas desabou em um aviário localizado na fazenda São Pedro, no interior do município, viu? O incidente afetou a estrutura do silo de ração e mobilizou a Defesa Civil do município. É importante dizer que ainda na noite, madrugada de quarta para quinta-feira, as equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil foram acionadas para o resgate de algumas pessoas ilhadas. Foram retiradas 12 pessoas de áreas de risco e principalmente áreas onde que já estava com a inundação alta. Essas pessoas foram resgatadas, acolhidas, né, e encaminhadas para os abrigos. Posteriormente foram para casa de parentes e amigos. Até o momento nós temos 74 residências que foram danificadas parcialmente pela condição da inundação brusca e da enxurrada propriamente dito. E temos também 7 edificações comerciais que foram danificadas.
A Defesa Civil ainda enviou um alerta para os moradores aqui do Oeste que fiquem atentos, porque não estão descartados novas chuvas aqui na região. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Felipe Bastos, obrigada pelas suas informações. A cidade de Chapecó registrou uma forte chuva no início desta tarde. Várias ruas, Cleiton, ficaram completamente alagadas. Nossa solidariedade a todos os afetados. Alguns veículos que estavam estacionados ficaram embaixo d'água. A Defesa Civil continua monitorando a situação. Por nota, a administração municipal de Chapecó informou que, apesar dos serviços de limpeza das galerias e rios serem realizados frequentemente, o grande volume de chuva ocorrido num período curto causou transtornos em vários pontos da cidade. Olha essa imagem, Cleiton. Um morador tentando atravessar, a gente percebe a força da água. Olha o perigo, gente, que situação. Essa chuva foi um grande volume em um curto período de tempo. Dá até um ruim de ver essas pessoas passando por essa situação. É que num curto espaço de tempo, dependendo da quantidade de água, dependendo da situação de cada localidade, do bairro, se é na região de Baixada, o resultado acaba sendo esse aí. E também fica aqui o alerta, eu não sei se esse é o caso, mas principalmente em cidades grandes, como a gente acompanha o Tá Na Hora Nacional São Paulo, que quando chove, num curto espaço de tempo, alaga tudo, tem muita questão também dos bueiros, né? Então, se a gente puder fazer a nossa parte, não jogando lixo em bueiro, essa coisa toda, e também a manutenção, pode evitar esse tipo de cena em muitas situações. Ainda em relação a essa localidade, as equipes de segurança, Defesa Civil e Secretaria e também serviços urbanos foram acionadas para tentar resolver esse problema nessa região. Está aí o cenário no oeste do estado, a gente relatando para você que está acompanhando aí o nosso Tá Na Hora. É isso, só para completar, Cleiton, segundo informações da nossa produção, a água escoou rapidamente e logo as ruas esvaziaram, mas isso aconteceu porque caiu um grande volume em um curto período de tempo. Vamos lá, com mais informações. Aqui no nosso Tá Na Hora, o Ministério Público de Santa Catarina denunciou 18, você ouviu bem, 18 integrantes de organização criminosa pela onda de atentados na Grande Florianópolis, que aconteceu em outubro. Bem no dia do show do Paul McCartney aqui em Florianópolis, você está lembrado? A cidade virou um caos, era sirene para todo lado. Na ocasião, carros e ônibus foram incendiados, barricadas interditaram estradas, entre outras ocorrências. A Sofia Gonzalez está ao vivo e vai trazer todos os detalhes agora. Sofia, os denunciados seguem presos? E de quanto deve ser a indenização? Boa noite, bem-vindo ao Tá Na Hora. Boa noite, Cleiton, Gabi, a todos que nos acompanham. Sim, por enquanto, as 18 pessoas seguem presas. Elas foram investigadas pela Polícia Civil e agora seguem presas, então, com a denúncia do Ministério Público à Justiça. O Ministério Público pede a prisão delas por diversos crimes, né? Como, por exemplo, organização criminosa, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, incêndio, roubo, mas, além disso, também pede, né, para que elas sejam condenadas a pagar o valor de R$1 milhão em indenização à sociedade. O MP afirma que esses atos criminosos, né, tiveram a intenção de causar o caos social, medo e também comprometer a ordem pública com as barricadas e incêndios aí registrados em 21 pontos diferentes aqui da Grande Florianópolis, como você lembrou, né, nos dias 18 e 19 de outubro. A intenção, segundo a investigação, né, dos chefes das organizações criminosas, seria desviar a atenção das forças de segurança que estavam atuando na região do Papaquara, no norte da ilha, que intervinham ali no encontro de duas facções criminosas, né? Agora, então, com essa denúncia do Ministério Público é encaminhada à Justiça, que pode acatar ou não. Cleiton. Sofia, a gente vai continuar acompanhando esse caso. Pode ter certeza, realmente a cidade se transformou num caos naquele final de semana. Olha, essa tarde aconteceu o julgamento do homem que matou um adolescente de 17 anos aqui na capital. Isso aconteceu no ano passado. O crime aconteceu no Largo da Alfândega, enquanto o estudante jogava bola com outros colegas, também alunos do Instituto Estadual de Educação. A nossa equipe acompanhou a sentença. Júlia Matos vai trazer detalhes para a gente agora aqui no Tá Na Hora. O estudante de 17 anos foi morto no dia 7 de novembro de 2023, no Largo da Alfândega.
O menino tinha deixado a sala de aula no Instituto Estadual de Educação e estaria com amigos no local, onde foi abordado por um homem em situação de rua. A abordagem levou a uma briga e o menino foi esfaqueado na região torácica. Ele morreu no local. O crime que chocou a cidade de Florianópolis exigiu mais segurança da rede pública da capital. De acordo com os registros, o menino Thales Neves, de 17 anos, morto no ano passado, veio junto da família do Rio de Janeiro em busca de uma cidade mais segura para se viver. Um ano depois, o julgamento do seu assassinato acontece no Tribunal do Júri da capital. A sessão começou às 9 horas da manhã, com intervalo para almoço. Os advogados de defesa tiveram a palavra às 2 horas da tarde, defendendo lesão corporal seguida de morte. Já a acusação pediu homicídio qualificado. Às 4 horas da tarde, a condenação foi lida para os presentes. A motivação do réu, que estava sob efeito de entorpecentes, qualificou o delito. Considerado reincidente, já que possui outras 5 condenações, Jonas Martins Vieira foi condenado a 27 anos de prisão, inicialmente em regime fechado. O caso foi considerado como crime hediondo. Tristeza para essa família, né? A Júlia acabou relembrando aquilo que foi noticiado lá também no ano passado. Depoimento do pai dele que estava trabalhando na hora que ocorreu esse homicídio. A família veio do Rio de Janeiro em busca de uma tranquilidade maior para a família. E olha a maneira que o filho acaba nos deixando. Uma maneira cruel, covarde. E quantas vidas vamos ficar lamentando por conta de várias pessoas que estão aí espalhadas pelas ruas da cidade nesse tipo de situação. Porque se fizer um pente fino, você vai ver muita gente na situação igual a desse moço que foi condenado na tarde de hoje. Agora está na hora do Giro de Notícias. Acompanhe. A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira a Operação Deadcoin, a fim de desarticular uma organização criminosa suspeita de montar um esquema de luxo e fraudes, cometendo estelionato e lavagem de dinheiro, com estimativa de prejuízo de 250 milhões de reais, a mais de 10 mil vítimas no oeste de Santa Catarina. A operação mobilizou 100 policiais federais para cumprir 28 mandados de busca e apreensão em várias cidades do estado e também no Rio Grande do Sul, além de 2 mandados de prisão preventiva no Rio Grande do Sul. Durante as investigações, a Polícia Federal identificou que o grupo criminoso atraía vítimas com promessas de investimentos de alto rendimento. Inicialmente, os alvos recebiam supostos lucros, que serviam para ganhar a sua confiança. Mas ao investir em quantias maiores, os retornos cessavam e o dinheiro ficava bloqueado. Estima-se que o esquema tenha lesado milhares de pessoas, incluindo aposentados e pequenos investidores. O incêndio de grandes proporções em uma oficina de Xaxim mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. O fogo começou por volta das 9 horas da manhã, após uma fagulha de um equipamento de solda dar início ao fogo, em uma caçamba de descarte de resíduos, usada para materiais de manutenções realizadas na oficina. Segundo os bombeiros, a empresa especializada em manutenção de câmaras frias de refrigeração corria o risco de ver as chamas se alastrarem para outras áreas, especialmente devido ao uso de poliuretano, um material altamente inflamável presente nas câmaras frigoríficas. A guarnição conseguiu atuar rapidamente, contendo o fogo e impedindo a sua expansão para outras partes do estabelecimento. Cerca de 12 mil litros de água foram necessários para conter as chamas. Pois é, que trabalho aí para o Corpo de Bombeiros. Agora o Roberto Azevedo já está aqui ao meu lado. Boa noite, Roberto. Boa noite. O ex-presidente Michel Temer passou por Florianópolis e logo de cara ele recusou um convite, Roberto. Que história é essa? Pois é, vai soar interessante para vocês, porque ele veio participar de um congresso sobre direito constitucional e legislativo. É uma homenagem da Assembleia Legislativa aos 35 anos da Carta Magna, da Constituição Estadual de Santa Catarina. Ele veio falar sobre Constituição, mas não resistiu a responder uma pergunta. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, colocou o nome de Michel Temer para ser um eventual vice numa chapa em 2026. E olha a resposta rápida de Michel Temer. Só isso, estou fora da vida pública, né? Esse é que eu disse e vejo que já chegou aos seus ouvidos. Eu falei agora, saindo de São Paulo, né? Estou fora da vida pública. Ponto. Ou seja,
Temer não tem interesse em entrar em mais uma jornada política, depois de ter sido vice por 2 vezes de Dilma Rousseff e ter assumido o governo no impedimento, no impeachment contra a ex-presidente do Partido dos Trabalhadores. Mas ele veio falar de direito constitucional, é um doutor em direito constitucional, professor universitário e um grande consultor de Jair Bolsonaro. Daí o interesse em colocar, talvez, o MDB numa chapa. O PL já está namorando com o MDB em Santa Catarina, em São Paulo, onde ele reelegeu o Ricardo Nunes, e por aí vai. A gente sabe que o MDB é grande e que o PL precisa de ajuda nas próximas eleições. E o outro assunto que Michel Temer tratou, a época que Donald Trump assumiu o governo dos Estados Unidos em 2017, Michel Temer era o presidente da República. E ele acredita que hoje o rito daquela época tem que se repetir. A relação entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva tem que ser institucional. E a gente não pode confundir esta relação com a relação pessoal que dificilmente existirá entre os dois presidentes. Vamos ver o que Michel Temer disse. As pessoas acreditam que a relação é de natureza pessoal, ou seja, é Luiz Inácio Lula da Silva com Donald Trump, e não é. É o presidente da República Federativa do Brasil com o presidente dos Estados Unidos da América. Ou seja, é uma relação entre estados, uma relação institucional. Eu penso que o presidente Lula até já mandou cumprimentá-lo, não, que fez muito bem, não é? É uma coisa da civilidade e da liturgia institucional. Então, a relação entre Brasil e Estados Unidos, penso eu, e acho, até aproveito a sua pergunta para, digamos, divulgar esta plateia imensa da imprensa, né? E aqui é o nosso presidente da Assembleia, o presidente Unali, esta ideia de que nós devemos incentivar as relações institucionais. Ele é um político profissional. Tem a experiência de ter sido presidente da Câmara dos Deputados, 4 vezes deputado federal, presidente nacional do MDB, vice-presidente da República e presidente da República. Daqui a pouco eu volto para falar mais de política, mas é interessante ouvir alguém como o Michel Temer, que tem essa visão de quem passou pelos bastidores, pelo parlamento e também esteve no executivo. E o que me chama mais atenção é que é um dos poucos políticos que a gente vê que não quer mais. Exatamente. A gente sempre vê eles querendo, né? Roberto, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Roberto, tem outros assuntos bem interessantes daqui a pouquinho. Tá bom. Hoje é dia da segunda reportagem da série sobre a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, né, Cleiton? Ah, que matéria legal, que série. Olha, a gente tem que valorizar mais esse tipo de trabalho que é feito aqui no nosso estado. A orquestra é considerada um patrimônio histórico, artístico e cultural e também é reconhecida como de interesse máximo para a cultura musical. Bora que tá na hora, Cleiton. Vamos acompanhar a reportagem. O orgulho de quem se dedica a essa profissão está na postura, no brilho no olho e nos gestos, mas também é colocado em palavras. Eu trabalho e vivo da música, né? Com muito prazer, poder gostar de fazer a arte, né? Tocar e poder viver dela. É o motivo de minha vida, é o que sinto que é o talento que Deus deu para mim, é o que quero fazer para sempre. Eles são músicos da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, fundada há 31 anos pelo maestro José Nilo Vale. Uma trajetória rica que mudou a realidade da música no estado e incentivou a formação de novos artistas. Mas até chegar aqui, trilhou um longo caminho. 30, 40 eventos anuais lá, e uma orquestra bem sedimentada, diferente do começo que foi assim, tijolinho em cima de tijolinho, os naipes da orquestra, cordas, madeira, detalhes de percussão, estão bem defasados naquela época, no início. O todo forma o conjunto da obra, mas cada instrumento tem uma função específica. A percussão leva o ritmo da orquestra, né? Tipo o coração, né? Tuba, né? Da família dos metais ali, o instrumento mais grave, né? Que faz a parte ali dos suportes para o naipe.
A origem da orquestra está no repertório de músicas clássicas, mas artistas do mundo pop também estão entre as partituras tocadas pela Sinfônica. O nosso intuito é colocar no palco os grandes artistas da Terra. E tem muitos por aí, né? Trabalho que pede adaptações. Os arranjos são feitos de uma forma que se possa valorizar os naipes da orquestra e a banda pop e o solista. Juntar duas vertentes musicais é um desafio, mas para a orquestra, a vivência de cada artista e o que ele traz na bagagem, seja erudita ou popular, é o que faz a magia acontecer. Esse ensaio representa o começo de uma lapidação de um repertório, de um programa. São 21 músicos que correspondem a 1/3 do elenco completo da Orquestra Sinfônica, o maestro e mais 8 artistas convidados que compõem o especial Tina Turner. E aqui, no ensaio geral, é o momento de alinhar instrumentos orquestrais com populares para chegar num mix de pop erudito. Nesse espetáculo, a cantora norte-americana Tina Turner é interpretada pela catarinense Messia Marucchi. Minha referência desde sempre, né? Eu cresci ouvindo meus pais e acabei ouvindo também e vim cantando no repertório sempre alguma música da Tina. E agora veio esse presente. E a gente perdeu, ela tem 1 ano, então acho que isso é um presente bem simbólico para uma mulher tão marcante e vibrante como é a Tina Turner. Cordas, metais, madeiras e vozes recriam as músicas da cantora. Processo que exige preparação e estudo, mesmo dos mais experientes. Estou há 2 meses dando essa aprofundada na vida dela, nas músicas que a gente escolheu para fazer o repertório, que são mais ou menos as que as pessoas vão ter aquela memória afetiva, sabe? De algum momento já deve ter escutado. A gente aprende as músicas independentes, né? Daí faz o arranjo para a percussão, porque daí tem alguns instrumentos que a gente está tocando hoje que não está nas músicas originais. Daí a gente faz arranjo, né? Independente, daí depois toca a gente. Desde pequeno, né? Sou sempre apaixonado pelo Tina, né? Esse pop, esse estilo blues que a gente ensaiou aí. Então tem essa diversidade musical aí de fora e eu acredito que eu tenho um DNA de fora aí dos ancestrais. Independentemente do estilo musical levado ao público pela orquestra, a dedicação é o elemento imprescindível. A gente já fez balé com uns 75 bailarinos, né? A orquestra tocando ali no fosso. Eruditos, né, aberturas aí de sinfônicos, né, Tchaikovsky, né, um grande autor, e ao mesmo tempo também estamos ali fazendo um popular, um sertanejo, né, já fizemos o Marília Mendonça e agora estamos fazendo aí entre todos os outros aí, né, a Tina Turner. Tem que pensar assim, nós temos que levar o nosso melhor. Claro que aquela coisa da perfeição não existe, né, em nenhum lugar, em nenhum espetáculo, em nenhuma vernissagem, em nenhum teatro de dança, enfim. A gente sabe, mas nós procuramos chegar bem lá, quase perto da perfeição. É só mais um? Não, não é mais um. É Tina Turner e esse tem que ser o melhor. É simply the best. Então é a minha preferida, é a mais querida. E eu acho que é que realmente pode falar sobre a Tina, dela mesma, com essa música aí. Ela simplesmente é a melhor. Todo esse trabalho, esforço e dedicação são para um dia. Chegar no grande dia, o dia do espetáculo. E é isso que vocês vão conferir no próximo episódio da nossa série. Vamos começar por Florianópolis. A partir de hoje tem a exposição Água Mole, Pedra Dura, de Camila Martins, ali na Fundação Cultural Badesc, que fica no centro de Florianópolis. Essa visitação ela vai até o dia 9 de janeiro de 2025, de graça.
Ainda neste sábado tem Caravana Cultural em Florianópolis, com muitas atrações a partir das 9 horas da manhã. Também a entrada é gratuita. Agora, para quem gosta de cinema, começa hoje em Florianópolis e vai até o dia 27 de novembro, a 15ª edição do Festival Vale Lux de Cinema Francês, no Paradigma Cinearte, que fica em Santo Antônio de Lisboa. Os ingressos custam, em média, R$ 20 meia entrada e R$ 40 inteira. No Parque da Luz, em Florianópolis, também tem filme e o melhor, de graça, neste sábado. O cinema Curta o Parque, a partir das 2h30 da tarde, vai ter muita coisa bacana. O parque fica ali em frente à Ponte Hercílio Luz, na capital de Santa Catarina. E a criançada também vai poder curtir um filme de forma gratuita. Neste sábado, dia 9, o Cineclube da Mostra de Cinema Infantil vai exibir o filme Tarsilinha, de graça, a partir das 2 horas da tarde, ali no SIC. A ordem de chegada vai ser prioridade para a entrada nesse cinema. Agora, se você ficar com vontade quer convidar alguém, eu vou te contar um breve resumo. Tarsilinha é uma garota de 9 anos que embarca numa jornada fantástica para recuperar a memória da mãe. Para isso, ela precisa encontrar objetos muito especiais, as lembranças que foram roubadas em sua jornada. Tarsilinha verá coisas incríveis e fará amigos, mas também terá que enfrentar seus medos, superar obstáculos e voltar para casa em segurança. Chama toda a criançada, que promete ser muito especial esse cinema. Agora, falando de música, no domingo aqui em Florianópolis, dia 10 de novembro, tem a final do Santa Catarina Canta, com o show do Michel Teló e Camerata, na Avenida Beira Mar Norte, a partir das 5 horas da tarde. E aí, turma? Tô voltando pra Floripa, hein? E dessa vez eu não vou estar sozinho não, viu? No dia 10 de novembro, eu e a Camerata Florianópolis, a gente vai tocar na grande final do Santa Catarina Canta, que é um festival sertanejo na Beira Mar Norte. Tá todo mundo convidado, vai ser um super show emocionante, cheio de energia e paixão. E a entrada é gratuita para toda a família, viu, turma? Ó, espero todos vocês lá. Turma de Floripa, um beijo, valeu! Agora, se você está em São José, também tem uma programação muito bacana na cidade. No dia 10 de novembro, das 3 da tarde às 6h30, no Museu Gilberto Gerlach, tem a Casa do Terror, é uma exposição. Agora, a próxima em São José, a gente vai conferir a próxima programação deste fim de semana. Começa na sexta-feira para a criançada, Aladim, a Lâmpada Maravilhosa, é um teatro de bonecos. No sábado, das 4 da tarde às 7h30, os ingressos serão distribuídos na Secretaria de Cultura a partir do dia 5 de novembro. Já no dia 10, domingo, na Feira da Freguesia, das 3 da tarde às 5 horas da tarde, também tem um evento para toda a criançada. Já no Litoral Norte, em Itapema, no domingo, tem uma nova edição do Som e Sol, Música na Rua. Esse evento, ele acontece na Praça da Paz, das 10 horas da manhã até as 8 horas da noite. Bastante tempo para você se divertir. E a programação inclui muita música, feira com produtos artesanais, boa gastronomia e o melhor, totalmente de graça. Agora, em Itajaí, tem o lançamento do livro Maré de Mistérios, nesta sexta-feira, às 18 horas, na Casa de Cultura Didi Brandão. Essa que é a autora desse livro, que conta essa história relacionada ao mar. Agora, você que está em Itajaí, a Cris Pinheiro chega com um convite especial. Você curte obras de arte? Vai passar por Itajaí? Então não pode perder essas 2 exposições que vão estar abertas a partir de amanhã aqui na Casa da Cultura Didi Brandão, que fica bem no centro de Itajaí. Pequenos formatos do catarinense
Pita Camargo, que comemora 40 anos de arte, e Ouço Dizer Seu Nome, que é uma coletiva de artistas. As exposições abrem amanhã, sexta-feira, a partir das 7 horas da noite e ficam abertas ao público de forma gratuita até o dia 26 de novembro, aqui na Casa da Cultura Didi Brandão, em Itajaí. Já no sul de Santa Catarina, em Criciúma, tem Quermesse, um evento que reúne tradição e cultura com muita programação e vai até domingo com atrações imperdíveis. Agora, no oeste de Santa Catarina, tem oficina de pintura em Chapecó. Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita de pintura que vai acontecer no próximo sábado, 9 de novembro, na parte da tarde, na Casa da Árvore, aqui em Chapecó. A atividade oportuniza a experiência artística e relacional entre imagens, ambiências, jeitos de fazer, sentir e transcrever o mundo. As inscrições são de graça e são limitadas, também direcionadas para crianças a partir de 10 anos de idade, é claro, acompanhadas de um adulto responsável. Tem também Oktoberfest Chapecó neste fim de semana. Sexta e sábado, no Parque da EFAP. A abertura oficial será sexta-feira, às 9 horas da noite. Já no sábado, a partir das 10 horas da manhã. E você pode comprar a sua entrada pelo site Oktoberfest de Chapecó. E aí, já sabe o que fazer? O melhor de tudo é que esse tempo chuvoso já está indo embora e teremos um fim de semana de sol. Vai dar para aproveitar bastante. Cleiton? Ah, com certeza, Gabi. São tantas opções que é difícil escolher uma. Mas como a agenda cultural é para o estado inteiro, escolha aí, programa-se, leve sua família. E quinta-feira tem mais. Muitas atrações aqui no Tá Na Hora SC. Olha, pós-aprovada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o projeto de lei de descompactação da tabela salarial dos professores no estado foi sancionada pelo governador Jorginho Melo. Os salários vão ser reajustados desde setembro deste ano. Bora acompanhar a reportagem? Agora no Tá Na Hora SC. A partir de agora, professores ativos e inativos da rede estadual de ensino vão receber de acordo com o tempo de serviço e a qualificação profissional. Para proporcionar ganhar um pouco mais, o professor com especialização, o professor que fez curso, o professor que se graduou, né? Porque a queixa é que um ACT inicial recebe mais do que um professor com carreira. Segundo o governo do estado, serão aplicados 529 milhões e meio de reais no salário dos professores, desde setembro de 2024, por um ano. Esse valor corresponde a 100% do Fundeb. O Fundeb é um financiamento da educação pública, onde 70% dos recursos são destinados à remuneração dos professores e 30% para as demais ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. Conforme a lei, a base salarial começa em R$ 4.580,57, piso nacional da categoria. Um professor com mestrado e jornada de 40 horas semanais recebia R$ 3.315,67. Com a mudança, passará a receber R$ 5.295,84. Já um professor com doutorado, também com 40 horas semanais, vai passar de R$ 3.677,45 para R$ 6.619,80. Toda a categoria, né? Hoje nós temos professores a nível de licenciatura, especialização, pós-graduação e também temos doutorados e mestrados. Então, a descompactação significa a gente aumentar os valores iniciais e também distensionar esses valores lá da carreira final. Para o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, a lei trouxe reajuste, mas não pode ser considerada uma descompactação da tabela, já que reduziu ainda mais a diferença entre os níveis de carreira. A luta dos trabalhadores garantiu reajuste, mas a proposta apresentada pelo governo, ela está muito aquém da necessidade para garantir valorização e carreira do magistério catarinense. Você viu ali a última cena, a assinatura, a partir de agora é que está valendo na prática uma vitória para o magistério catarinense. Roberto, boa noite. Boa noite, Cleiton Ramos, boa noite você que nos assiste. Evidentemente que é.
Professor é aquela carreira que precisa ser honrada, bem remunerada, atendida em todas as suas reivindicações. Se a gente está aqui falando com você agora, se a gente existe como profissional, é porque sempre teve um professor na nossa vida, vários professores que determinaram, inclusive, a nossa formação para o restante da utilização no trabalho. Importante, é uma conversa que não acabou. A melhoria da qualificação do professor é uma coisa que depende muito do profissional, mas também de incentivo do governo. E é isso que foi feito agora. Quem se dedicar, quem tiver maior formação, vai ter um salário diferenciado. Entre a base e o topo, a distância era muito pequena. Não havia incentivo. Então, agora que vai se dar essa oportunidade, também vai se pensar em estudar outras formas de valorização do magistério catarinense, público ainda, mas que pode ter repercussão, inclusive, no magistério público municipal e até na rede privada. Professor é necessário, a atividade é importante, mas a gente tem que tratar como uma carreira, e acredito que este é o grande processo evolutivo depois de 16 anos de discussão. Ficava-se no trololó, colocava um monte de penduricalho e não se resolvia a questão. Outro avanço, usar o Fundeb, que é destinado principalmente para a remuneração do professor, para fazer grande parte desse acerto. Esta é, sim, uma evolução. E o melhor de tudo, Cleiton Ramos, a gente pode ter hoje profissionais que vão atuar desde a carreira educacional, da carreira estudantil, do mundo universitário, até chegar à carreira de professor do Estado, com a perspectiva de crescimento profissional. Isso é o mais importante. Roberto, você falou em professor, para quem não sabe, o Roberto Azevedo é professor. Fui, né? Mas uma vez professor, sempre professor. Então, o Roberto sabe com propriedade o que sente essa classe na prática, né, não, Roberto? É verdade, é verdade. É meritório. A carreira do magistério é brilhante, é maravilhosa, mas tem que ser bem remunerada e bem construída também. Boa, professor. Boa, Roberto Azevedo. Roberto, antes da gente passar para a Gabi, que vai trazer uma matéria sobre taxistas e passageiros de Blumenau, dá uma olhadinha no trânsito? Sim. Bora lá, abra a janela, por gentileza, aí. Olha só como é que está o trânsito na Grande Florianópolis. Ó, esse trecho aí, Roberto, pessoal de casa, é quem vai lá para o sul do estado, né, na primeira faixa que a gente está vendo aí, ó. Sul do estado, Forquilinhas, Palhoça, Criciúma, olha como é que tá. E o contorno viário pensei que ia dar jeito, hein? Mas pelo que a gente tá vendo aí, não está surtindo tanto efeito, pelo menos nessa altura do campeonato. Quem vem do sul para o norte, está fluindo normalmente o trânsito e não pega nenhuma dificuldade. Você não vai pegar esse trânsito aí, Roberto. Você vai embora comigo de carona, a gente vai para Coqueiros daqui a pouco. Certo, Gabi Ravasco? Mas agora a gente vai para Blumenau. É verdade, Cleiton. Atenção, taxistas e passageiros de Blumenau. A partir desta quinta-feira, os táxis podem circular pelos corredores dos ônibus. Vamos chamar a repórter Natiele, que volta ao Tá Na Hora, para explicar melhor para a gente o porquê dessa medida, se isso está surtindo efeito e, principalmente, Natiele, eu estive em Blumenau recentemente e me surpreendi com a quantidade de radares na cidade e com o trânsito daí. Conta então para a gente como está a situação. Boa noite para você. Boa noite, Gabi e Cleiton novamente. Agora a gente volta justamente para falar de melhorias no trânsito. Isso porque agora os taxistas eles vão poder utilizar o corredor de ônibus. E essa medida, segundo a prefeitura, é para agilizar esse processo. Como você mesmo comentou, aqui a cidade tem muito trânsito, também tem bastante radares de velocidade, medidores de velocidade, então acaba tanto garantindo a segurança, mas também trazendo um pouco de congestionamento. Para facilitar a vida das pessoas, então, a Prefeitura agora também liberou os corredores de ônibus para os taxistas e isso agiliza tanto a vida de quem usa o transporte coletivo quanto o transporte privado. E foi feito um teste, Gabi, durante o período da Oktoberfest dos taxistas nesses corredores de ônibus, justamente para ver se essa medida ia dar certo, conforme explica o secretário de Trânsito e Transportes, Fábio Campos. O táxi não prejudicou o transporte público. Pelo contrário, ele colaborou até para controlar a velocidade dos transportes, né, na faixa de ônibus. O táxi respeitou a regra, que é utilizar a faixa apenas quando tiver com passageiros.
E também é importante que na fiscalização eletrônica, como é que é feito esse controle? Nós buscamos sempre orientar, né, e isso é um padrão em lei municipal, e quando o táxi está com o passageiro, a luz do teto ela deve estar apagada. É uma forma de identificar que esse táxi está com o passageiro. E a entrada e saída do táxi da faixa de ônibus sempre que o ônibus estivesse se aproximando do táxi. Então, funcionou. Então, justamente, né, o secretário de Trânsito e Transportes do município explicando que foi feito esse teste durante o Oktoberfest, que tem bastante movimento, e deu certo. Por isso, agora, então, a partir de hoje, os taxistas podem utilizar o corredor de ônibus. Lembrando que as vans escolares, também durante um período daqui de Blumenau, um horário determinado, também podem utilizar. E a única exceção das ruas daqui da cidade é a 2 de setembro, porque ela é contra fluxo, então não pode utilizar só o corredor de ônibus mesmo para os ônibus, e o taxista não pode utilizar por lá, mas todas as outras vias estão liberadas. Então fica aí o recado tanto para quem utiliza esse transporte, o táxi também para quem é motorista. Volto contigo aí no estúdio. Valeu, Natiele, recado muito bem dado, passou todas as informações, obrigada pela sua participação. Agora imagina você de casa, um incêndio acontecer em um hospital. Quando acontece um incêndio em residência, já é um desespero, porque para fugir do fogo e salvar vida, vale de tudo. Agora imagina isso acontecendo em um hospital. E isso aconteceu na tarde desta quinta-feira, mas foi um treinamento de resgate e salvamento com os profissionais da saúde. Durante a ação, eles simularam uma explosão causada por um vazamento de gás na cozinha da unidade. Essa simulação contou com a participação dos bombeiros voluntários e também da Defesa Civil. Esta é a segunda etapa desse treinamento que acontece aqui em Joinville, uma forma de preparar os profissionais da saúde para uma eventual ocorrência de incêndio em uma unidade de saúde. Aqui do meu lado está o gerente de segurança desse hospital aqui de Joinville. André, tudo parece muito real, tudo sendo preparado. Caso venha a ocorrer realmente um incêndio aqui no hospital, os profissionais devem estar preparados para socorrer as vítimas e fazer os primeiros procedimentos de socorro, é isso? Isso. Tudo funciona como se fosse uma realidade. Nós estamos simulando uma realidade se acontecesse no hospital. Nós tratamos de um hospital onde nós trabalhamos com doentes que não podem se locomover, um incêndio na cozinha, bombeiro, força de segurança, funcionário, todo mundo envolvido no processo. Não tem tempo para perder, o negócio tem que ser rápido. A gente percebeu aqui que tudo foi preparado muito rápido, coisa de 2, 3 minutos, vítimas sendo retiradas do local do incêndio, pessoas que pareciam estar muito feridas em decorrência das chamas, e os profissionais foram muito ágeis na hora também de fazer o socorro. Profissional do Corpo de Bombeiros, outros profissionais da saúde também. Sim, tempo é vida, nós não podemos perder tempo. Nessas horas nós não podemos perder tempo. Tem que ser o mais rápido e o mais ágil, o mais preciso possível. Nesse momento não tem o que fazer. Quanto mais treinar, esse é o segundo simulado. A ideia é que cada vez o simulado se complique mais para que a gente possa ter uma situação mais real possível dentro da nossa normalidade. Você falava agora há pouco que no primeiro treinamento ocorreu dentro daquilo que vocês eram e vocês esperavam. Nesse segundo treinamento, vocês acreditam também que os profissionais realmente darão a resposta positiva que vocês esperam diante desse simulado? A gente tem treinado constantemente, incansavelmente. A ideia é que a gente tenha um resultado melhor. Embora a condição foi mais adversa, mais complexa, mas, no entanto, nós temos a esperança de que a gente tenha um resultado melhor do que o ano passado ainda. São quantos profissionais empenhados nesse simulado? São mais de 150 pessoas, tá? Dentre funcionários, brigadistas, força de segurança e principalmente o pessoal que são 40 vítimas. O ano passado foram 15 vítimas. Profissionais da saúde estão mobilizados em participar desse simulado como forma de realmente dar o suporte necessário caso ocorra uma incidência de explosão motivada por incêndio. Está também a participação dos bombeiros voluntários, bombeiros civis, além dos médicos que atendem aqui na unidade de saúde. A gente retorna com vocês aí no estúdio. Um treinamento importante. Tomara que essa turma aí não coloque em prática, né, tudo que aprendeu. Mas se por acaso acontecer, pode ter certeza que eles estão preparados. Parabéns aí a todos os envolvidos. Tá na hora, sabe do quê? Do dólar, do euro, do peso argentino? É o mercado financeiro. Xiii, diria Raul Gil. Não é que fechou em baixa de novo o dólar comercial? Será que é o efeito aí das eleições nos Estados Unidos? Para a compra, 5,67. O peso, não tivemos variação de ontem para hoje.
E o euro, o comercial, né? O euro para a compra 6,15, fechando em alta, como você está vendo aí. Mercado financeiro de segunda a sexta na tela do SCC SBT. Agora, a gente vai para o intervalo. E sabe o que tem? Depois do break, o que tem? Tem o esporte. O que tem depois do intervalo comercial? Repete que eu não vi. O que tem? Tem o esporte. É isso aí. Voltamos ao vivo para toda Santa Catarina. Bora conferir a previsão do tempo. A frente fria responsável por trazer a chuva se afasta de Santa Catarina na sexta-feira. No entanto, em algumas regiões ainda pode chover. A circulação de umidade gerada pela formação de um ciclone extratropical distante da costa, esse ciclone em alto mar, mas vai manter maior a cobertura de nuvens entre o meio-oeste e o litoral, onde ainda haverá condições para chuva passageira. Deve chover mais no litoral sul, especialmente nas áreas de encosta. Em relação aos ventos, ficarão persistentes, rajada sul, estarão mais intensos entre Garopaba e Itapoá, podem atingir os 75 km por hora. Consequentemente, o mar ficará agitado e as ondas podem chegar a 3,5 metros. Vamos conferir como ficam as temperaturas para amanhã. A gente tem máxima de 27 graus no Vale do Itajaí. No norte e no oeste, a máxima de 26 graus, não sobe tanto em todo o estado. No litoral, 25, Serra Catarinense, máxima de 24 graus e no sul, a máxima não passa dos 21 graus. Agora vamos conferir como fica o tempo em algumas cidades de Santa Catarina para amanhã, sexta-feira. Primeiro vamos falar de Chapecó no oeste, o sol aparece, máxima de 25. Em Florianópolis também tem chance do sol aparecer, mas ficará um dia mais nublado. Máxima de 24, Joinville ainda pode ter chance de chuva, máxima de 23. Lages também pode ter chuva ainda, máxima de 20 graus. E agora chegou a hora do esporte. Angélica Varaschini está chegando com todos os destaques. Bora falar de esporte, Angélica? Bora lá, Gabi. Boa noite para você, para todo mundo. E bora começar falando de esportes por aqui, começando pela Série A, isso porque ontem 2 jogos fecharam a 32ª rodada da competição. O Flamengo derrotou o Cruzeiro por 1-0 no estádio Independência, com o duelo de volta da final da Copa do Brasil, batendo na porta no próximo domingo, dia 10. O técnico Felipe Luiz poupou grande parte dos titulares. O único gol saiu dos pés do zagueiro Davi Luiz em cobrança de falta. 1-0 também foi o placar no duelo entre os atléticos, o Goianiense e o Mineiro. O gol da vitória do Dragão foi marcado por Janderson. Bora conferir então no nosso telão como é que fica a tabela de classificação da Série A? Olha só, o Botafogo é o primeiro colocado com 67 pontos, mais líder do que nunca. E depois no G4 tem Palmeiras com 61, Fortaleza com 60 e o Flamengo com a vitória retornou ao G4, 58 pontos. Aqui, no Z4 a gente tem Atlético Paranaense com 34, Juventude também com a mesma pontuação, Cuiabá 28 e Atlético Goianiense com 26 pontos. E assim fica a tabela do Campeonato Brasileiro. E como eu disse, com a vitória, o Flamengo entrou no G4. E agora vamos falar dos nossos times catarinenses. Isso porque o Joinville já está de olho em 2025. Desclassificado da Copa Santa Catarina, o foco agora é o catarinense e a Série D do ano que vem. E para isso, o novo comandante, Emerson Maria, está de volta. E ele falou sobre sua retomada e também sobre o elenco do JEC. Olha só. Eu vejo que nós temos atletas que podem nos ajudar, logicamente agregando jogadores mais experientes, com uma certa rodagem, que venham colaborar com esses jovens jogadores. É uma base jovem, nós só tínhamos 2 jogadores na faixa de 30 anos ou mais. O restante eram jogadores que... nós tínhamos 8 jogadores da base do Joinville, jogadores com qualidade, com potencial a serem lapidados. O caso do Kendi, o caso do Eric, Alisson e por aí vai.
jogadores jovens que foram contratados aqui com potencial, o caso do Gabriel Chagas, citando um aqui, o Lucas Senna, jogadores com base importante em grandes equipes do Brasil. Olha só, novo técnico e agora é tudo para 2025. E também pensando no ano que vem, nesta quinta-feira o presidente do Avaí, Júlio Redite, concedeu entrevista coletiva falando sobre o planejamento de 2025. O presidente confirmou a permanência do técnico Ederson Moreira e também do diretor executivo de futebol da equipe, que ficam no clube até a próxima temporada. Olha só. Convicção da manutenção do Anderson e do Freeland está baseada no que eu tenho acompanhado do trabalho deles esse ano. Está baseado no histórico recente desses profissionais e o próprio trabalho que eles já fizeram em outros clubes precede essa situação. O presidente ainda falou sobre o orçamento para 2025, que o lema do Avaí vai ser fazer menos com mais. O nosso orçamento para 2025 deve sofrer uma redução. A gente ainda não discutiu isso com o Conselho Deliberativo, que é quem aprova o orçamento no Avaí Futebol Clube. Mas a gente já está com uma expectativa interessante de uma redução nos valores, principalmente a questão, estou falando especificamente de volume de salários de atletas. Então, o grande desafio dessa dupla Anderson, Freeland, mais o mercado, mais a diretoria executiva trabalhando, é fazer mais, é o que a gente quer, com menos recursos. Então, esse é o grande desafio para 2025. E é um grande desafio mesmo. Já foram dispensados 5 atletas do Leão da Ilha. O zagueiro Alan Costa, o lateral direito Kevin, o volante Fávero e os atacantes Gabriel Barros e Ademilson. E para a gente encerrar o esporte de hoje, vamos de boa notícia, porque pela primeira vez na história, o surf será disputado nos Jogos Abertos de Santa Catarina, no JASC. A competição começa nesta sexta-feira, às 8 horas da manhã, na praia do Matadeiro, no sul da ilha, aqui em Florianópolis. Neste ano, a modalidade entra no JASC como uma espécie de apresentação e vai contar com representantes na modalidade feminina, masculina, de diversas cidades do estado. Legal, né, Cleiton Ramos? Porque, afinal de contas, vamos voltar com o surf no JASC. É verdade. Agora é minha vez. Intervalo, já voltamos. De volta com o Tá Na Hora. E olha só que notícia boa, vão ter mudanças no sistema de esgoto no município de Palhoça. Sistema de água e esgoto, na Grande Florianópolis. A Júlia Matos está lá e vai trazer todos os detalhes. Boa noite, Júlia. Boa noite, Cleiton. Boa noite para vocês que nos assistem. A expectativa agora, depois da concessão e agora a assinatura de contrato com a empresa que fará parte do saneamento de Palhoça, então abastecimento de água, tratamento de esgoto, tem a expectativa de que em 9 anos, 93% de cobertura sanitária para todo o município. A gente está falando, Cleiton, de mais de 220 mil pessoas beneficiadas. Aqui comigo está Gabriel Fazola, que é gerente de planejamento do Águas de Palhoça. Gabriel, um momento importante essa assinatura agora de contrato. Quando que esses trabalhos começam efetivamente? Boa noite. Boa noite a todos. Os trabalhos começam agora, já no dia 1º de dezembro, com o início da operação plena. É um trabalho extremamente importante, é muito gratificante para a gente poder levar saneamento para todos os municípios de Palhoça. Serão mais de 100 quilômetros de rede de água que serão implantados, principalmente no bairro de Pinheira, onde hoje ainda tem uma carência de cobertura, e até 2033 nós vamos estender 90% de coleta e tratamento de esgoto em todo o município, seja na área central de Palhoça, na Praia de Fora, Enseada do Brito e na Pinheira. É uma grande expansão que vai ser feita nesse momento. Perfeito. A gente sabe que os trabalhos então começam no dia 1º de dezembro com já desconto na tarifa de 15%, já é um passo e um retorno para a população, certo? Isso, esse é um dos ganhos da concessão, né? Quando você faz esse momento de licitação, a concorrência ela prevê um desconto em tarifa e o desconto que será concedido é de 15%, que foi o desconto realizado no momento da licitação, da concorrência.
Perfeito. Muito obrigada, Gabriel. Como ele disse, então, os trabalhos vão começar na região sul de Palhoça e, como eu disse, em 9 anos a expectativa é 93% de cobertura sanitária. É um grande passo para a Grande Florianópolis, sobretudo para o município de Palhoça. Volto com vocês, Cleiton. Com certeza. Júlia, e você também vai dar um grande passo, né? Tá em Palhoça, mora em Palhoça, não volta para a TV, já vai ficar em Palhoça. Um abraço. Não entendeu. Valeu, Julia. Obrigado. Com certeza amanhã eu vou contar para ela. É que ela é de Palhoça, né? Ela mora lá, então já vai ficar por lá. Vai dar só um pulo e já vai abrir o portão de casa. Exato. Vamos dar um pulo para ver o que tem no SCC Meio-Dia? Bora, Fernando Machado está chegando com os detalhes. Fala, Fernando. Boa noite a todos aqui do Tá Na Hora Santa Catarina. Nesta sexta, 11h15, as notícias de todo o estado, ao vivo, no jornalismo em tempo real aqui do MD. Sempre tem um repórter nosso aí na sua cidade, na sua região. E você confere em Florianópolis os preparativos para a montagem do tradicional presépio. O Natal chegando, minha gente. Tem ainda a previsão do tempo, o esporte e a política. Vem junto, a gente te espera 11h15 nesta sexta. Opa, é uma época legal, né? Eu adoro montar aquela árvore de Natal. Você capricha na árvore de Natal? Ah, tem que ser, tem que ser. Hora de WhatsApp ver a participação das pessoas. A Ivete, boa noite, esse é meu neto Miguel. É muita fofura, né? Cadê o Miguelzinho? Deixa a gente ver. Oh, Miguelzinho, coisa linda. Mais linda, gente. Eu não tô lá, mas eu vou apertar a bochecha. Obrigada, gente. Até amanhã. Beijo.